Bem, nessa videoaula aqui, explicando mais um exemplo aí de função do primeiro grau. Então vamos lá. O gráfico a seguir representa o consumo médio de oxigênio em função do tempo de um atleta de 70 quilos ao praticar natação. Então observe aqui que nós temos o gráfico aqui, ó. O consumo médio de oxigênio em litros em função do tempo em minutos, lá da prática da natação lá do atleta, ok? Aí eu tenho essa reta aqui, ó, em vermelho, que representa essa função do primeiro grau. Então é uma função do primeiro grau, também chamado de função linear, né? Um caso particular da função do primeiro grau. Observe que é uma reta que ela começa pela origem do plano cartesiano. Nós já estudamos isso em outro vídeo, né? Que é um caso particular de função afim. Então observando o gráfico aqui, ó, o eixo x, que é o domínio da função, representa o tempo em minutos, lá da prática de natação. Então aqui, ó, olhando o gráfico aqui, eu conheço esses dois pontos. Eu conheço esse ponto aqui da reta e o gráfico também me deu esse ponto aqui da reta, os dois pares ordenados. Então, para x igual a 2, o y vale 10,5. Então, quando eu pego o 2 lá no domínio, a imagem dele é 10,5. Quando eu pego o 4 lá no domínio da função, a imagem do 4 é 21,0. Ou seja, você pode falar também, quando o x vale 2 a função, o y vale 10,5. Quando x vale 4 na função, o y vale 21. E de acordo com o problema aqui, o que significa? Ó? Esse atleta começou a fazer a prática lá de natação dele. Olha que passou 2 minutos lá o atleta nadando, ele teve um consumo médio de 10,5 litros de oxigênio. Depois de 4 minutos com a prática dele lá da natação, ele teve um consumo médio de 21 litros de oxigênio. Certo? Então esse aqui é o gráfico de acordo com o problema. Aí olha só, considere que o consumo médio de oxigênio seja diretamente proporcional à massa do atleta. Qual será, em litros, o consumo médio de oxigênio de um atleta de 80 quilos durante 10 minutos de prática de natação? Então é uma questão de múltipla escolha, né? Eu vou marcar a única correta. 50 litros, 52,5 litros, 55 litros, 57 litros e meio ou 60 litros. Então eu quero saber qual dessas alternativas aqui, ó, qual que é o consumo médio de litros de oxigênio para um atleta de 80 quilos gastou durante 10 minutos. Antes de começar aqui, vamos pegar esse detalhe aqui, ó. Ele fala assim, ó, considere que o consumo médio de oxigênio seja diretamente proporcional à massa do atleta. O que significa isso? As duas grandezas, ó, consumo de oxigênio e massa do atleta, massa corporal. Como são grandezas diretamente proporcionais, nós já vimos isso lá no início lá da introdução às funções, o que significa? Quanto maior for a massa do atleta, maior vai ser o consumo médio de oxigênio que ele vai gastar. Então são duas grandezas diretas. Aumenta a massa, aumenta o consumo. Se for um atleta que tem menos massa, menos quilograma, ele consome menos oxigênio. Quando mais quilograma tiver o atleta, mais oxigênio ele vai consumir. Então são grandezas diretas, é o que está dizendo aqui no problema. Então olha só, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Como eu sei que é uma função linear, né, uma função do primeiro grau, que é um caso particular, chamado de função linear, porque a reta passa pela origem do plano cartesiano, então qual que é a fórmula geral? Y é igual a vezes x. Então essa é a fórmula geral que nós já vimos de uma função linear, certo? O termo b não tem, vale zero, porque o b não é o ponto onde a reta corta o eixo y, que é o coeficiente linear, mas ela corta o y no zero. Então por isso que não existe o termo b lá, só y igual a vezes x. Então olha só pessoal, qual que é a ideia aqui? A ideia primeira aqui, ó, inicial, é eu descobrir o valor do a, do coeficiente angular. Jogando esse ponto aqui lá na forma geral da função linear ou esse. Qualquer um dos dois pontos eu posso escolher, ou de baixo ou de cima. Qualquer um dos dois que eu jogar aqui, ó, no xy, que é o par ordenado, eu vou achar o mesmo valor para a. Porque eu fazendo isso, o que acontece? Eu vou descobrir a lei de formação dessa função. Descobrindo a lei de formação, aí eu faço uma regra de 3 simples direta, que eu vou pegar esses dados aqui, que são os dados do atleta de 70 kg, porque esse gráfico aqui, ó, representa os dados do atleta de 70 kg, com essa massa corporal. Então, um atleta de 70 kg, em 2 minutos, ele gastou 10,5 litros de oxigênio, e esse atleta de 70 kg, em 4 minutos, ele gastou
21 litros de oxigênio em média. Então esse aqui é o gráfico que representa os dados do atleta de 70 quilos. Então se eu pegar esses dados, achar a lei de formação, aí eu faço uma regra de 3 simples direta. De 70 quilos, eu vou achar quantos que ele gastou em litros de oxigênio em 10 minutos, eu acho que um atleta de 80, porque esses são grandeza o quê? Diretamente proporcional. Então vamos lá. Vamos pegar aqui esse ponto de 5. Esse de baixo aqui tem 10,5, para não trabalhar com número decimal, vamos pegar esse aqui inteiro. Ó. X igual a 4, y igual a 21. Vamos pegar aqui, ó. X igual a 4 e o y vale, a imagem dele, 21. Então, peguei esse ponto lá da reta conhecida e vamos substituir na fórmula geral da função linear. Então, y é igual a vezes x. Então, lembrando aqui, ó, que o 4 é o x e o y vale 21. Substituindo aqui na fórmula vai ficar, ó, 21, que é o y, é igual a vezes o x, que vale 4. Então, isso implica, isolando o a nessa equação, vai dar quanto a? O a é igual a 21 dividido por 4. 4 multiplicando, passa dividindo. Então, fazendo aí na calculadora, ó, 21 dividido por 4, vai dar uma bagatela de 5,25. Então, o coeficiente angular da função é 5,25. Achado o coeficiente angular, vamos substituir lá na função. Então, y é igual a, que é 5,25, x. Então, encontrei a lei de formação dessa função aqui, ó, desse gráfico. Com esses dados aqui, eu encontrei a lei de formação da função. Então, olha só, o que o problema quer? Ele não quer saber qual que é o consumo médio de litro de oxigênio que um atleta de 80 kg vai gastar durante a natação em 10 minutos. Como as massas são diretamente proporcionais ao consumo de oxigênio, vamos achar primeiro, então, quanto que em 10 minutos um atleta de 70 kg vai gastar de oxigênio. Porque se eu souber, aí eu faço a regra de 3 e acho quanto que um atleta de 80 kg de massa vai gastar de oxigênio pelo mesmo tempo de 10 minutos. Então vamos usar o dado primeiro do atleta de 70 kg. Então olha só, para um tempo de 10 minutos, ó, para um tempo de 10 minutos, então vai ficar, ó, y, que é o consumo, né, desse atleta, y é igual a, que é 5,25, vezes quem? Vezes o x, só que o x vale 10. Porque o x aqui é o tempo em minutos de prática de natação. Então, x igual a 10. Multiplicando aqui, ó, 5,25 vezes 10, é só mover uma casa para a direita, né? Multiplicando por 10. Então, vai dar 52,5 litros. Litros de O2, de oxigênio. Então, olha só. Para um atleta de 70 kg, na prática lá de natação dele, para um tempo de 10 minutos, esse atleta gastou, em média, 52 litros e meio de oxigênio. Esse atleta de 70 quilos para um tempo de 10 minutos. Como falou aqui, a massa e o consumo de oxigênio são grandezas diretamente proporcionais, então agora vamos achar para o atleta de 80 quilos, é o que o exercício quer. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Para um atleta de massa 70 quilogramas, ele gastou, na prática de natação dele, 52,5 litros de oxigênio médio. Então, 52,5 litros de oxigênio. Mas eu quero saber não de 70 quilos, o problema é saber de um atleta de 80 quilos. Então, está aumentando a massa em 10 quilos. Ó. Então, para uma massa de 80 quilos, um atleta com massa corporal de 80 quilogramas, ele vai gastar quantos litros de oxigênio em média? X. Então, a regra de 3 simples, direta. Porque as grandezas são diretas, falando do problema. Ou seja, quando maior a massa, maior vai ser o consumo de litros de oxigênio. Ou seja, quando mais o atleta for pesado, mais litros de oxigênio vai gastar. Lembrando que, só lembrando a física, né? Peso e massa são grandezas diferentes. Quando eu falo massa, o quilograma é a massa corporal. O peso, na verdade, eu teria que pegar a massa dele e multiplicar pela gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Mas isso que não é o caso, só um detalhe. Então vamos lá.
Resolvendo aqui a regra de 3 simples direto, eu vou encontrar a massa de 80 kg do atleta que gastou quantos litros de oxigênio, que eu quero saber. Então, multiplicando aqui em cruz, ó, x vezes 70x é igual a 52,5 vezes 80. Então, multiplicando aqui, ó, 52,5 vezes 80. Então, deu 4.200. E aqui eu multipliquei 70 vezes x, 70x. 52,5 vezes 80, 4.200. Passando 70 dividindo, x vai ser igual a 4.200 dividido por 70. Então vai dar igual a 60 litros de oxigênio em média. Portanto, resposta letra E. Então, o atleta de 70 kg, durante 10 minutos na prática de natação, ele gastou quanto? 52,5 litros de oxigênio em média. E para o atleta de 80 kg, na sua prática de natação lá, durante 10 minutos, ele gastou 60 litros de oxigênio em média. Então, observe aqui, ó, o atleta de massa 70 kg, 52 litros e meio. O atleta de 80 kg gastou 60 litros. Então, aumentou a massa, aumentou o consumo médio de oxigênio, ok? Então, está aí mais um exemplo de função do primeiro grau.